Senhoras e senhores, condiscípulos, somos muito felizes em dividir esse espaço convosco. Versátil preceptor, a quem rogamos diariamente energias positivas para que continue nesse caminho magnificente de passar conhecimentos adiante. Ilustres convidados e demais professores, estendemos nosso afeto a cada um que aqui nos assiste. O cliente, Sr. Maurício Pereira, tem por profissão a contabilidade e trabalha na empresa G-Transporte. O cidadão de bem, o Sr. Maurício, assim como muitos brasileiros, tem sonhos e seus sonhos eram divididos com sua amada esposa, a senhora Beatriz, dançarina talentosa e muito reconhecida. Tinha na dança sua paixão mais profunda. Afinal, se aqui nesse momento cada um de nós olharmos para dentro de si, encontraremos aquilo que nos motiva a viver. Cada um de nós buscamos algo único para podermos estar de pé no dia seguinte. Era assim que sua esposa Beatriz encontrava na dança sua fomentação diária, para se carregar de boas energias e suportar as adversidades diárias. A dança era seu refúgio, era sua vida propriamente dita. Maurício era feliz por ver sua esposa feliz. Participava ativamente de todas suas apresentações. E em vez, ela do palco lhe rendia congratulações. Era o tipo de casal feliz. Tinha 1000 planos, era feliz. Digamos, era feliz, pois em uma noite, logo após Beatriz terminar sua apresentação, ao ver seu marido lhe esperando do outro lado da rua, com um sorriso imenso no seu rosto, começou a caminhar em sua direção, quando por negligência humana, um veículo em alta velocidade atingiu em cheio sua amada esposa. Beatriz não perdeu a vida com esse acidente. Contudo, perdeu a vontade de viver, perdeu seu brilho, perdeu seus movimentos. Ficou tetraplégica. Uma vida inteira de sonhos, uma carreira, um lar, ter filhos, dançar, abraçar seu esposo. Não. Acabou. Tudo se perdeu. Beatriz não sentia mais o calor das suas pernas, o mover dos braços. Senhoras e senhores, estamos falando de toda uma vida de sonhos. Estamos falando de uma vida inteira de planos a serem realizados. Estamos falando de uma pessoa, um ser humano. Estamos aqui falando de uma mulher de valores, que nesse momento encontrava-se totalmente imóvel em uma cama, tendo por movimento somente o tronco, a cabeça. É necessário realçar que Beatriz tinha na dança o seu modo de viver. Tinha na dança a sua alegria. Era o motivo da sua movimentação diária. Beatriz começou a cogitar a morte como sendo o melhor caminho para colocar ao fim ao seu sofrimento. E depois de insistir muito com Maurício, ele acaba cedendo à vontade de sua amada esposa, cessando ali a sua dor e seu sofrimento. Maurício, então, cometeu eutanásia, ou morte consentida, na qual o termo é grego e significa boa morte ou morte digna, sem sofrimento. Vez em que sua amada esposa chegou a gravar um vídeo onde lamenta o rumo em que as coisas tomaram, evidenciando ali que Maurício faz somente a vontade dela, não a dele. Não deveria o nosso Estado democrático de direito garantir a individualidade e respeitar a vontade de cada indivíduo, garantindo assim a menor interferência possível, uma vez que defendemos tanto as garantias e liberdades individuais? Para o filósofo e sociólogo Jürgen Habermas, falta uma aproximação dos agentes receptores da lei, ou seja, pacientes, médicos e outros interessados, pois se encontram distante da esfera de decisão sobre a eutanásia ou morte consentida. Sendo assim, suas opiniões não são ouvidas. Infelizmente, nos deparamos com normas de sentido geral, que se aplicam a todos sem exceção, e isso é um erro clássico, tendo em vista que cada caso é um caso, e devemos entender o sujeito da relação, compreender as circunstâncias e o resultado pretendido. É preciso se basear na norma geral. Porém, e além do que ela previu, a sociedade evoluiu e infelizmente deixamos a desejar na evolução das normas para acompanhar a modernidade. Como podemos falar em garantias individuais se não estamos escutando os individuais?
Sim, é preciso. É necessário entender cada momento, entender a circunstância, examinar a vida pregressa, sentir os valores de cada indivíduo no próprio corpo. Qual é a moral que se tem em deixar o ser humano agonizando em sofrimento diariamente? É imoral cessar o sofrimento de quem está em plena capacidade psíquica e assim está implorando para ao menos ter dignidade de partir em paz? Senhoras e senhores, corpos de jurados, estamos deixando muitas perguntas em nossa defesa, pois eu e os meus nobres colegas acreditamos que nesse momento todos vocês possam se afastar do sentido religioso, o sentido normativo, o sentido frio da lei, e cada um de vocês começarem a buscar dentro de vocês o valor íntimo de cada ser humano. O artigo penal brasileiro vigente institui um tipo de homicídio privilegiado. Artigo 121, matar alguém, parágrafo 1º. Se o agente comete um crime impelido por um motivo de relevante valor social ou moral, ou sob um domínio de uma violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 para 1/3. Devemos entender a eutanásia como uma hipótese de homicídio privilegiado, ou seja, cometido por um relevante valor moral, ou cometido em decorrência do interesse particular. E por isso é a causa da atenuação de pena. Faz necessário citar a resolução de 1805 do Conselho Federal de Medicina, que regulamenta a prática da ortotanásia como uma conduta que não seria punida como falta de ética, sendo então permitindo a suspensão de tratamentos extraordinários do paciente terminal. De acordo com a exposição de motivos da resolução, a atuação busca a prevenção e o alívio do sofrimento, através de um reconhecimento precoce, de uma avaliação precisa e criteriosa, do tratamento de dor ou até de outros sintomas, sejam de natureza física, natureza psicossocial ou até mesmo espiritual. O princípio que pode ser tido como pai dos demais princípios é o da dignidade da pessoa humana. E onde está a dignidade em prolongar o sofrimento? Embora a acusação possa tentar chocar o princípio do direito à vida, vale ressaltar aos jurados que o direito à vida já cedeu ao Instituto da Legítima Defesa, assim como o da mulher que pretende realizar o aborto, por se ter o filho fruto de um estupro. De tal modo, pode ceder para um dos precursores dos demais princípios, o da dignidade da pessoa humana. Sendo assim, senhores jurados, essa defesa entende que não pode um indivíduo ser forçado a continuar vivo, sendo que o seu desejo é a morte, tendo mesmo que submeter por muitas vezes a equipamentos que prolonguem, muitas vezes inutilmente, a sua existência e outros tratamentos. Atentar contra a sua vontade é uma violação à dignidade. Sendo assim, diante da preponderância do princípio da dignidade da pessoa humana, a morte consentida não pode ser considerada figura tipificada pelo ordenamento jurídico penal.